Oi, gente! Nosso quadro de entrevistas já está de volta e hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário, José Rubens Charlac. Ele que vai falar para a gente aqui sobre execução fiscal. Nós sabemos aí que a execução fiscal ela é um processo judicial que a administração pública utiliza para fazer cobranças no âmbito judicial de créditos públicos, né? Escritos aí na dívida ativa. Quando isso pode acontecer? Muito bem, a execução fiscal, como você bem resumiu, é um processo judicial em que a administração, a fazenda pública, busca a satisfação de um crédito contra um contribuinte. Então, o contribuinte deve um imposto, geralmente é um imposto, a dívida perante o público pode ser tributária ou não tributária, né? Geralmente é tributária, né? Então, a empresa deve ou imposto de renda ou ICMS, e o fisco cobra. São os mais comuns, os tributos, né? Então, imposto de renda, COFINS, PIS, ICMS, ISS. Então, quando o contribuinte declara os seus impostos e não paga, a Fazenda, então, reduz a dívida, formaliza a dívida do contribuinte numa certidão de dívida ativa e executa essa certidão, que é um título executivo, extrajudicial, perante o juiz. E o juiz, então, age para forçar o contribuinte a pagar a dívida fiscal. E como que são cobradas essa forma de forçar judicialmente? Como que funciona isso? Funciona assim. Quando a Fazenda Pública ajuiza a execução, o juiz recebe a petição e manda citar o devedor, citar o contribuinte. Num processo normal, no processo de conhecimento, o devedor é citado para contestar a ação, ele é citado para responder ao processo. Num processo de execução, o devedor é citado para pagar a dívida. Ele não tem chance de se defender. Ele tem que pagar a dívida. Ele tem um prazo para pagar essa dívida ou para nomear o que a gente chama de bens à penhora. Ou seja, olha, eu não vou pagar porque eu entendo que eu não devo, mas eu desde já preciso oferecer bens que vão garantir a execução e abrir uma outra via para eu poder discutir se eu assim quiser fazer. Entendi. Então é assim que começa o processo de execução fiscal. Doutor, mas alcança também as empresas que estão em recuperação judicial? Alcança sim. Desde o início, a lei da recuperação judicial, a nova lei de falência, que introduziu o processo de recuperação judicial e veio substituir a antiga concordata, existe desde 2005 e desde então do seu nascedouro, a recuperação judicial não abrange dívidas tributárias. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o credor fiscal, ou seja, a Fazenda Pública, continua a vida normalmente executando os seus devedores, independentemente desses devedores terem pedido no judiciário a recuperação judicial. Desde o início teve essa questão de a dívida, tanto a dívida trabalhista quanto a dívida tributária, não entram na recuperação judicial. A recuperação judicial, por outro lado, tem a característica de suspender todos os débitos da empresa que pede a recuperação. Porém, como eu disse, esse pedido de suspensão, essa suspensão que o processo de recuperação judicial dá, ela não alcança as dívidas de natureza tributária. Entendi. Doutor, de um ano para cá, a pandemia desequilibrou alguns empresários, né? Esse desequilíbrio, na realidade, afetou no fechamento de várias empresas, né? Como que o senhor avalia a retomada dessa cobrança no atual momento econômico do país? E quais são os aspectos? O que isso pode influenciar nesse momento para as empresas? Perfeito. Realmente o Brasil, a exemplo do mundo, né, vive um período de recessão por conta da pandemia e muitas empresas vêm sofrendo com isso. O processo de execução fiscal, que já não era suspenso com a recuperação judicial, havia, mesmo assim, uma discussão sobre se o juiz da execução fiscal poderia penhorar bens das empresas que estavam em recuperação judicial. Porque, como você sabe, o processo de recuperação judicial, ele é um processo que é para dar um fôlego para o contribuinte e, ao mesmo tempo, permitir que ele retome as atividades da empresa, que a empresa se recupere mesmo, né? E para isso é feito um plano de recuperação judicial que precisa ser aprovado por uma assembleia de credores dessa empresa, né? E havia uma discussão sobre se a Fazenda Pública, né, se a Fazenda Pública poderia penhorar bens da empresa que estava em recuperação judicial. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele iria decidir esse tema sob uma sistemática chamada de recursos repetitivos. E essa sistemática funciona da seguinte forma. Quando o STJ afeta um determinado tema com a sistemática repetitiva, esse tema é decidido
pelo STJ, e quando ele é decidido, todas as instâncias inferiores são obrigadas a decidir da mesma forma. Então, o STJ havia afetado, com a sistemática de recursos repetitivos, o tema da penhora de bens da empresa em recuperação judicial no processo de execução fiscal. Se pode ou se não pode. Né? Entendi. Só que nesse meio tempo surgiu uma lei no final de 2020, que modificou alguns dispositivos da lei de falências e recuperação judicial. E um desses dispositivos acabou dirimindo a questão, acabou resolvendo essa questão. E de que forma esse dispositivo legal resolveu a questão? Ele disse o seguinte, olha, a recuperação judicial continua não suspendendo o processo de execução fiscal, e o juiz da execução fiscal pode sim penhorar bens da empresa em recuperação. Porém, o juiz da recuperação judicial pode influenciar essa penhora fiscal caso o bem penhorado, caso o ativo penhorado, seja relevante para a consecução do plano de recuperação judicial. Vale dizer, o juiz da execução fiscal tem liberdade para conduzir o processo e para penhorar bens. Certo. Porém, se determinada penhora lá na execução fiscal prejudica ou inviabiliza o plano de recuperação judicial que a empresa está fazendo ou vai fazer, que vai ter aprovação dos credores, etc., o juiz da recuperação judicial pode falar, olha, juiz da execução, não penhora esse bem aqui, que esse bem aqui eu preciso na recuperação. Ô, doutor, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Nós acabamos agora de conversar com José Rubens Charlach, ele que é advogado especialista em direito tributário e tirou aí um pouquinho das nossas dúvidas, sanou aí um pouquinho das nossas dúvidas em relação à execução fiscal, se não pode inviabilizar o plano de recuperação judicial de uma empresa. Então, na realidade, agora, tudo está diferente com essa decisão do STJ, né, doutor? Exato. Um abraço. Exato.